começar pelo Ituano, Galo de Itu, os donos da casa, que vão a campo daqui a pouquinho com Jefferson Paulino, Léo Duarte, Claudinho, Marcel e José Aldo, Jonathan Silva, Tony Anderson, Ian Rolim, Salatiel, Persson e Pablo. Agora vamos pro Corinthians. Sem novidades, a gente até entende, né? Porque Mano Menezes tem pouquíssimas opções no banco de reservas. Então o Corinthians vai a campo com Cássio, Fagner, Félix Torres e Caetano, Hugo, Ranielli, Maicon, Matias Rojas, Matheus Araújo, Romero e Yuri Alberto. Bom, essas são as escalações para a partida de daqui a pouquinho. Corinthians busca a vitória para continuar aí como líder absoluto do Grupo C no Campeonato Paulista. Mas aí, sem mais delongas, né? Deixa eu ir direto para o assunto e vamos dividir por partes. Primeiro falar sobre a patrocinadora, né? O torcedor estava muito preocupado com as últimas informações de que o Corinthians, primeiro, falou que a VaidBet pagaria a multa rescisória ali para a PixBet. Acontece que o Corinthians vai pagar essa multa, tá? A multa no valor de 20 milhões de reais. Aumenta um pouquinho porque a antiga diretoria teria pedido um adiantamento para a PixBet de 30 milhões de reais. Passado um ano, agora faltam 20 milhões, ou seja, o Corinthians tem que pagar 40 milhões de reais para a PixBet, tá? Multa rescisória e o adiantamento que a antiga diretoria pediu. Qual que é a informação que eu trago para o torcedor? É que a diretoria corintiana, a atual diretoria, sentou com pessoas responsáveis pelo financeiro da PixBet e fez o seguinte, ó. Podemos parcelar em 12 vezes esse valor, esses 40 milhões de reais? A informação que eu tenho é que eles estão negociando, muito possivelmente aí a PixBet irá aceitar, então o Corinthians vai conseguir diluir esse valor, esses 40 milhões de reais na folha salarial, sem precisar pedir qualquer adiantamento para a VaidBet, tá? Lembrando que a VaidBet já pagou no mês de janeiro 20 milhões, os 10 milhões, né, de acordo que vai pagar esses 10 milhões durante os 3 anos por mês, mais 10 milhões em luva. Então já pagou 20 milhões. Agora no comecinho de fevereiro, paga mais 10 milhões. Aí eu perguntei para pessoas ligadas ao Corinthians, vocês vão pedir ou usar esses 10 milhões para já bater? Não. Dividimos em 12 para justamente diluir aí nos pagamentos que o Corinthians tem que fazer ao longo dos meses. E que, inclusive, o Corinthians já teria diminuído a folha salarial aí de mais de 22 milhões de reais para cerca de 18 milhões, tá? Então, é isso, essa é a informação aí pro torcedor. A gente aguarda para saber de fato se a PixBet vai aceitar ou vai exigir o valor à vista. Mas a informação é que as conversas estão em andamento e muito provavelmente esse valor será diluído aí em 12 vezes para o Corinthians conseguir quitar o que deve para PixBet. Inclusive, pessoas que eu conversei ali do Corinthians disseram que a rescisão contratual foi assinada, que estava tudo certinho, que antes de assinar com a VaidBet, a diretoria teria assinado ali a rescisão contratual com a PixBet, até porque são do mesmo ramo. Então, parece que as coisas irão se resolver. Vamos para o próximo assunto. Pedro Raul. A informação é que está por detalhes e em breve ele pode ser apresentado como novo jogador do Corinthians e que não seria por empréstimo mesmo. O Corinthians efetuaria a compra dele, lembrando que o Toluca pagou cerca de 24 milhões de reais ao Vasco. O Corinthians pagaria um valor um pouco abaixo em negociação ali com o clube mexicano, mas grandes expectativas aí para que ele chegue o quanto antes. E ainda perguntei, mas é para disputar lugar com o Yuri Alberto? Não, a gente conversou ali com a comissão técnica, de repente Yuri Alberto pode jogar um pouco mais aberto, como um atacante de beirada. Vamos estudar se os dois juntos funcionariam em campo. Terceira e importante informação, Mateuzinho. Corinthians não desistiu. Corinthians enviou uma proposta para o Flamengo de 3 milhões de euros para a compra em definitivo do Mateuzinho, tá? Então seriam 3 milhões de euros e mais os bônus, mais as luvas. Portanto, Corinthians aguarda um retorno do Flamengo. Eu perguntei, vocês lançaram essa proposta para o Flamengo agora que o Fabinho é o gerente de futebol, é o executivo de futebol? Não tem nada a ver com ele. A gente já tinha conversado antes e estamos animados aí que isso possa acontecer, porque o Mateuzinho quer ficar no Corinthians e nos bastidores ele demonstrou ali que quer se investir a camisa alvinegra. Antes de devolver, Dani, mais uma. Semana que vem, Augusto Melo e Rubão embarcando para a Europa. De acordo com informações das pessoas ligadas à diretoria, indo buscar 2 jogadores em que as negociações já estão bem avançadas, tá? Não revelaram quem são esses jogadores,
mas que estão viajando semana que vem para tratar pessoalmente com os clubes e quem sabe o Corinthians consiga anunciar mais 2 novas contratações. Dani. Rapaz, a informação que vocês querem, tá aí a Lili Nascimento, que não deixa escapar nada, Lili. Obrigada. Agora a gente vai tentar organizar aqui a ideia para debater tudo isso que você trouxe pra gente. Boa sequência de trabalho. Qualquer novidade você chama daí que a gente volta para Itu. Um beijo. Lizinha, tá aí. O Pascoal, você me ajuda aqui? Porque eu naquele negócio lá de 20 milhões, com 20 milhões, 40 milhões, parcela daqui, eu já fiquei assim pensando. Então é outra dívida? Não, em 12 meses. Vai parcelar, vai diluir o que deve para a antiga parceira em 12 meses para poder ter o contrato da nova parceria. Ou seja, com o que chega da nova parceria, vai ter que pagar a antiga. Só que apareceu mais 20, né? Eram 20, Não, né? porque teve a quebra do contrato e o Corinthians tinha antecipado 30. Sim. Então, como o Corinthians... eu já disse aqui ontem, não adianta setorizar o problema. Não é conta do Roberto, não é conta do Andrés, não é conta do Duílio, é conta do Corinthians. Sim. Então, quem assumiu o Corinthians está assumindo as contas de todos eles. E isso dá 1 bilhão. Então, tem que resolver o pacote inteiro. Não adianta uma parte do pacote, um pedacinho do pacote. Só de BO que tem para resolver rápido aí, tem mais agora para resolver lá um BO da Argentina, para ver se o Garro joga. Ah, mas a gente mandou os 20 milhões. Mandou, mas pagou imposto. A taxa que 600 tem que mil pagar? dólares de imposto ainda não falta pagou o liberar imposto. o Garro. Alguém esqueceu de pagar. É isso que o Corinthians está cometendo. São erros primários do futebol. Quando você faz um investimento desse montante, você tem que saber que você tem os impostos a pagar, né? Na Argentina, no Brasil, seja lá onde for, você tem os impostos. E cada país tem a sua cláusula de imposto. Então você tem que entender tudo isso para poder fazer. É por isso que o Fabinho foi contratado, para evitar esse tipo de desatino. Ah, mas a gente mandou um dinheiro, o cara não pode escrever, não. O presidente falou, só quando vocês completarem o pagamento, porque eu tive que pagar os 600 mil de imposto aqui na Argentina. Ah, então não, se vocês mandarem os 600 mil, eu mando o documento. Se não mandar, não tem o documento, para completar a primeira parte. Ponto. Vamos passar para a segunda parte. O Djalminha estava querendo entender o negócio do Mateuzinho. Entendeu, Djalma? Não entendi. Da hora que for anunciado e tiver assinado, eu vou entender, porque tá difícil. Tá difícil, porque quando a Lili veio falando que vinha com notícias boas, eu pensei que vinha notícias boas, mas eu não achei boa. Achei que apareceu uma dívida a mais, né? Sim. Porque a outra diretoria antecipou. Mas, como o Pascoal falou, a dívida do Corinthians não mudou nada. E o do Mateuzinho, assim, eu achei que já não tinha mais esse caso, né? Que já tinha definido a volta ao Flamengo. E acaba que o Corinthians faz uma proposta. Eu, sinceramente, continuo achando tudo muito confuso. Assim, não poderia ter sido resolvido isso tudo ao invés de anunciar que o Mateuzinho vai voltar. Não podia ter sido feita essa proposta antes. Ou seja, está tudo muito embaralhado. E precisa, assim, de ter mais calma, né, essa diretoria, na hora de anunciar, na hora de falar as coisas, porque acaba caindo no descrédito com o torcedor e aí as coisas pioram, né? Aí a cobrança do torcedor vai ficar grande, porque quando se promete e depois não cumpre, fica complicado. E ainda tem o caso do Moscardo. Mais se fala, mais se precisa o Moscardo, né? Paris Saint-Germain, ligeiro, está sabendo que o Barcelona está atrás do Moscardo. Ó, gente, a gente vai comprar, tá bom? Vamos mandar ele lá para fazer, porque as cirurgias do Paris Saint-Germain são feitas no Catar. Então, como o Neymar, quando se machucou... isso que eu ia falar, o Moscardo vai se tratar no mesmo lugar onde foi tratado inclusive. O Neymar. É o mesmo médico e o mesmo hospital. Uhum. O problema do Moscardo é no calcanhar, né? No osso do calcanhar. Então, ele vai fazer a cirurgia para se recuperar em 3 meses. E ele vai vir para o Corinthians para fazer a recuperação. E o Corinthians acertou com o Paris Saint-Germain um adiantamento. Então, o Paris Saint-Germain vai botar um dinheiro na frente. O Corinthians queria fazer um outro tipo de acerto com o Paris Saint-Germain, que é uma carta que desse condições do Corinthians de ir a uma instituição bancária e receber o valor. Claro que você vai pagar juros depois, né? Você tem que descontar isso lá do valor final, mas o Paris Saint-Germain falou, não precisa disso porque eu pago. Então, só vai um adiantamento. Então, o Moscardo, vai entrar dinheiro do Moscardo e também vai ajudar nessa movimentação do Corinthians.
É muito assunto junto, né? O negócio do Mateuzinho. olha Só pergunta, aqui, ó. Pascoal, Tem o isso? Moscardo... Não adianta a gente jogar todos os assuntos, né? Senão a gente vai se confundir Só daqui a para pouco. saber se o Fala, que eu quero dar Moscardo informação ele fica aqui. até o meio do ano podendo Até o meio do jogar ano. ou só para Pode ser jogar. Podendo jogar. Pode A jogar. critério É isso do que eu Mano queria Menezes, só que a expectativa é que possa quem levar paga o salário? até 3 meses para que ele se recupere, né? Então, na verdade, vai fazer a cirurgia agora no começo de fevereiro, março, abril, maio. Daí, maio, junho e julho tem ali para jogar, porque tem todo o processo de entrar em forma e tal. Ozinho, eu vou continuar falando da Lili aqui, porque ela tá ligada e ela tá mandando uma outra mensagem aqui, ouvindo a gente. Vou focar um pouco no que o Mano gostaria de ter e no que ele tem efetivamente, para a gente debater um pouquinho o jogo de hoje. Pelo seguinte, o Mano treinou com o Mateuzinho, o Mano tá querendo desesperadamente contar com o Garro, e a Lili ouviu a gente falando em 600 mil dólares de impostos, e ela mandou assim, essa é uma questão que ainda precisa ser resolvida, porque o Corinthians não é que ainda não pagou, o Corinthians não quer pagar esses impostos, quer que o Tadieres pague e o clube argentino para liberar a efetivação do negócio e que o Garro possa ir ao BID para efetivamente ser colocado em campo. Hoje ele está lá no vestiário assistindo o jogo em Itu, falou, só se vocês pagarem esses impostos, ou seja, ainda está longe de acabar. Enquanto isso, tem treino com um e jogo com o outro no Corinthians, lá em Itu. Vamos pensar no jogo que é melhor, né? Porque essa coisa aí da administração, graças a Deus eu não trabalho mais nessa área. Trabalhei um período, né, como gerente de futebol, né, ali na gestão. E não gostei, falar a verdade, né? Não é muito a minha. Eu gosto mais do cheiro da grama, do campo, né? Daquela coisa do vestiário, das logísticas, do campeonato, do jogo, de vencer, perder, ganhar, empatar, são dos resultados, né? Então, assim, vamos deixar isso aí para o Pascoal, que tem muita grana, entende muito disso aí, de parte financeira. Bom, vamos lá, pensando em time para hoje, é o que tem aí de melhor no momento, né? Já que o Garro não pode atuar, jogar, ele repete a equipe que joga contra o Guarani, está se desenvolvendo um time base, um time titular. A gente pensou até que o Palácios podia, né? A gente está vendo a escalação aí, Tá no o banco. Palácios podia de repente ter uma oportunidade, mas vai o Hugo novamente, né? O Veras parece que perdeu espaço aí nesse meio para o Maicon e para o Ranieri. Seria um outro cara que poderia ser visto aí como um cara que pode ter oportunidade. O Gustavo Henrique, pelo jeito, ainda é a parte física, ainda é a adaptação, ainda é um condicionamento melhor para brigar na zaga. Mas pensando na frente, né? Acho que ele está priorizando dar uma sequência para o Rojas, né? Para ele cada dia ter mais minutagem e voltar a ser aquele cara que a gente viu no Racing. E assim, o Romero, que é o cara do time hoje. O cara do time hoje é o Romero, que está decidindo. Então o Mano, claro, está esperando que se concretize mais negociações para que ele possa ter mais opções. Mas no momento, acho que é o Corinthians tem de melhor para ir para esse jogo, que para mim é complicado, é difícil. Lá no interior, campinho mais apertado, a pressão é diferente. O Corinthians ainda no início de trabalho, de montagem, de remontar um time, né, de encontrar um time. Jogo duro nesse início está sendo para os times grandes. Já foi contra o Guarani. Não foi fácil, não. E acho que hoje, assim, o Pascoal até em off falou, acho que o Corinthians hoje é o favorito, vence. O time grande sempre entra com o favoritismo. Mas por ser fora, acho que fica mais equilibrado.